porque Deus proibiu o acesso do homem à árvore da vida. Algumas pessoas acham que foi crueldade de Deus, ou seja, Adão e Eva pecaram no Éden e, comendo do fruto da árvore da vida, eles poderiam reverter a sua situação de pecado para a santidade. Porém, Deus, por crueldade, não teria permitido o acesso à árvore da vida. Mas será? Será que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida ali, eles iriam reverter seu estado de pecado para a santidade? Será que realmente foi crueldade de Deus? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. Seja bem-vindo ao canal É Necessário Pensar, eu sou Robson G. Leandro e quero conversar um pouco hoje com você sobre teologia, e aí teologia em Gênesis. Pois bem, o nosso assunto é a árvore da vida. O que é a árvore da vida, qual o seu significado e por que Deus proibiu o acesso à árvore da vida dos nossos primeiros pais quando pecaram lá no Éden. Então vamos do início. Qual é o simbolismo? Porque o que é a árvore da vida? Pois bem, em primeiro lugar, a árvore da vida é uma árvore real. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus criou várias árvores, colocou várias árvores no jardim. E dentre essas muitas árvores reais, existiam duas árvores que foram mencionadas pelo nome. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores ficavam no meio do jardim. E isso demonstra uma decisão, né? Então veja, o homem estava ali de um lado tendo a árvore da vida, que era do Senhor, e simbolizava que a vida era uma dádiva de Deus, a vida não era do próprio ser humano, mas ele recebia a vida de Deus, e por outro lado, então, ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores, como eu mencionei, elas estavam lá no meio do jardim do Éden. Esta árvore da vida, como eu disse, ela tem um simbolismo de, como o próprio nome diz, de vida. É um símbolo da vida eterna. Há uma discussão, né, entre os teólogos sobre se Adão e Eva poderiam comer da árvore da vida antes da queda, ou seja, se eles tinham livre acesso para comer da árvore da vida. Alguns vão dizer que não, que assim como eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer da árvore da vida, ou que eles deveriam tomar uma decisão ali para escolher entre uma e outra. Inclusive, eu poderia até citar uma frase do Dr. Heber Carlos de Campos, quando ele vai colocar o seguinte: ele diz que só poderia comer dessa árvore aquele que passasse no teste da obediência. Se o homem comesse dessa árvore, viveria para sempre. Ou seja, na visão deste teólogo, assim como de muitos outros, o homem estava ali em uma fase de teste e ele não poderia comer da árvore da vida, porque ele estava nesse teste de obediência. Se ele passasse nesse teste de obediência, obviamente ele foi reprovado, mas se ele fosse aprovado, então aí sim ele teria como uma recompensa o acesso à árvore da vida. Tem uma lógica? Sim. Porém, uma leitura de Gênesis parece favorecer um ponto de vista um pouco diferente. Quando nós vemos na proibição de Deus, no capítulo 2, versículos 16 e 17, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, parece que o homem tinha acesso a todas as árvores, inclusive a árvore da vida. Observe como diz o texto: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, parece dar a entender esse texto de que a única exceção para Adão e Eva era de fato a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que eles poderiam desfrutar de todas as outras árvores, inclusive da árvore da vida. Agora, o que nos deixa realmente assim intrigados é o que acontece após a queda. Então eu quero convidar você a ler o texto de Gênesis 3, 22 a 24, para que você entenda o problema central do nosso vídeo. Veja comigo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, entenda o problema central desse vídeo. A questão é, depois que Adão e Eva pecaram, o texto
diz que o Senhor guardou o caminho da árvore da vida para que o homem não tivesse acesso mais à árvore da vida. E aí então é onde entra o problema, o X da questão. Por quê? Algumas pessoas veem assim, como se Adão e Eva pudessem comer aquele fruto e comendo o fruto eles pudessem reverter a situação de pecado. E a primeira coisa que a gente precisa desfazer é esse mito, é essa ideia. Por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz claramente que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Então era necessário que um sacrifício perfeito fosse oferecido para garantir a salvação. Se você ainda não está convencido, eu quero convidar você a pensar agora, ou pelo menos a imaginar na sua mente, o Filho de Deus, Jesus, ali no Getsêmani, clamando ao Pai e dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Veja, o Filho de Deus dizendo: se possível, passe de mim este cálice. Agora veja, se Deus tivesse um fruto de uma árvore da vida, que pudesse então reverter esta situação, e aí então ele permite que seu Filho morra pelos nossos pecados, mesmo diante de uma oração tão sincera e uma oração tão comovente como esta, é meio difícil de entender como é essa questão. Então, quando nós olhamos para Hebreus 9, 22, que eu citei agora há pouco, e para essa oração de Jesus, nós entendemos que não havia nenhuma outra solução para o pecado do homem que não fosse a morte do Filho de Deus. Então, aqui nós já temos que claramente rejeitar essa ideia. Não foi uma crueldade de Deus. Não era que Deus tinha um fruto que podia reverter a situação do homem, mas mesmo assim ele segurou este fruto e não permitiu que o homem comesse. De forma alguma. Aquele fruto não poderia reverter aquela situação. Agora, se ele não poderia reverter essa situação, o que aconteceria se o homem comesse do fruto da árvore da vida? Bom, o texto não é muito claro sobre o que aconteceria, mas nós temos algumas especulações, obviamente, dentro do texto, e que poderíamos então responder a esta pergunta. A questão é, se o homem comesse daquele fruto, e o texto diz para que não coma e viva eternamente, então possivelmente aquele fruto realmente tinha poder de fazer com que o homem vivesse eternamente, ou pelo menos tivesse essa sensação de viver eternamente. E aqui é onde está o X da questão. A questão é, vale a pena viver eternamente sendo um pecador eterno? Esta é a questão que nós precisamos responder, ou seja, o existir eternamente não é suficiente para nós. Não é suficiente simplesmente existir eternamente se nós não temos vida eterna no sentido pleno da palavra. Para que você entenda um pouco mais, eu quero dar uma ilustração que não é minha, é do William Lane Craig. Ele vai dar uma ilustração que eu acho que é fenomenal para que nós entendamos isso. Então, observe aí e leia comigo. Ele diz assim: certa vez li uma história em que um astronauta foi abandonado em uma rocha deserta perdida no espaço sideral. Ele levava consigo 2 frascos, um contendo veneno e o outro uma porção que o faria viver para sempre. Compreendendo seu predicamento, ele engoliu o veneno, mas então, para seu horror, descobriu que abrira o frasco errado, bebera a porção da imortalidade. Então, veja essa ilustração. Nós temos aqui uma ilustração de um contexto bem diferenciado, né, de uma ficção, desse suposto astronauta que teria subido lá ao espaço sideral. Lá então ele ficou sozinho e qual o sentido de viver sozinho? Ele tem 2 possibilidades: tomar o veneno, tomar a porção da vida eterna. E, obviamente, a vida sozinho, né, não teria sentido, não teria sentido. Então, para ele, na lógica lá da ficção, seria melhor ele deixar de existir do que então viver eternamente uma vida que não tivesse sentido. Pois bem, essa ilustração nos ensina mais ou menos aqui a ideia do que seria um viver eternamente sem ter a vida eterna, a vida em plenitude, ou seja, ser um eterno pecador. Então, o que seria, o que sentido teria esse comer simplesmente do fruto da árvore da vida, ter, entre aspas, uma existência eterna, se nós não temos a vida em plenitude eterna? Eu quero citar aqui outro teórico que vai então nos ajudar a elucidar também essa questão. Então acompanhe aí a citação desse teólogo. Esse ato de Deus parece brutal e arbitrário, mas na verdade trata-se de um ato de proteção da parte de Deus para o ser humano. A maior tortura seria tornar-se imortal no estado em que ficara depois de afastar-se de Deus. O ser humano não suportaria uma vida eterna sob a condenação de Deus. Então vamos lá, nós temos aqui essa citação que vai elucidar um pouco as questões que nós estamos colocando aqui, a ideia de uma existência eterna. Pense, por exemplo, o seguinte: o diabo existe eternamente.
A Bíblia fala sobre um sofrimento eterno do diabo e seus anjos. Veja, eles têm uma existência eterna, mas eles têm vida eterna no sentido pleno da palavra, de vida com abundância, como a Bíblia escreve? Obviamente que não. E qual o sentido de viver eternamente no estado de pecado, no estado de revolta contra Deus e no estado de sofrimento? Então, para o homem, existir eternamente no sofrimento seria uma punição. E diferente de ser uma crueldade de Deus, a proibição à árvore da vida, pelo contrário, é um ato de graça de Deus. Deus tira o homem, não lhe dá aquele acesso para que o homem posteriormente pudesse ter a experiência de salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrar, o que nós precisamos colocar aqui é: o homem não teria o acesso à árvore da vida, porém, esse acesso não foi vetado completamente. Eu tenho uma boa notícia para você. A árvore da vida é mencionada posteriormente nas Escrituras. E sabe onde? No livro de Apocalipse. E eu quero convidar você a ler pelo menos 4 textos em Apocalipse que falam novamente sobre a árvore da vida. Acompanhe comigo esses textos aí. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Pois bem, eu quero terminar este vídeo com essa palavra de esperança. Hoje, o ser humano não tem acesso à árvore da vida, mas há um futuro, há uma palavra de esperança. No livro de Apocalipse, Deus diz: quando nós vencermos, quando nós passarmos pelas provas desta vida, pelas lutas do nosso dia a dia, nós receberemos o privilégio de ter acesso à árvore da vida. E esta árvore da vida simbolizará a nossa vida eterna com Cristo, a vida que Ele conquistou, conseguiu na cruz. Então, você que está passando por luta, por dificuldades, não desista, vá em frente, siga em frente, olhe para a cruz, vá, porque no final nós teremos juntos. Quando tivermos a vitória final, nós teremos o privilégio de viver eternamente no novo céu e na nova terra. Ali não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais dor, haverá sim uma presença gloriosa de Deus em nós e conosco. E ali nós teremos o acesso à árvore da vida. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações. Eu conto com você e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço.